A paz do Senhor, meus irmãos, tudo bem com você? Que bom que você está aqui, esse é o canal Texto Áudio, seja muito bem-vindo. Você que está chegando agora, não conhece, se inscreve, porque você vai gostar. Também não deixe de dar o like, o joinha, gostei que tem aqui embaixo, nos ajuda muito para que esse vídeo alcance mais e mais pessoas. A lição de hoje é a lição de número 10, provai se os Espíritos são de Deus. Lição importantíssima no contexto que estamos vivendo, e nós já vamos nesse ponto para o texto áudio. Amados, não creiais em todo espírito, mas provai se os espíritos são de Deus, porque já muitos falsos profetas se têm levantado no mundo. 1 João 4:1. Olha, é muito atual essa lição de hoje, que os irmãos fiquem conosco até o final. Os irmãos já sabem, aqueles que já são inscritos, a quem não é inscrito, já quero te avisar, nós temos aqui durante esta aula, essa pré-aula aqui, 3 dinâmicas para você fazer aí junto com seus alunos, para dinamizar a aula, para ajudar na aplicação, no entendimento. Nós temos também os slides que vão passar aqui, vai te ajudar, porque a parte visual da aula também é muito importante. E também nós temos um material onde o professor pode estudar e se aprofundar. Nós temos nesse material um resumo da lição, junto com citações de diversos autores importantes, renomados, que nós extraímos aquilo que tem a ver com a nossa lição e colocamos ali, uns recortes de livros ali. Nesse material temos também as definições das palavras mais difíceis e ao final nós temos a descrição das dinâmicas de um material que o professor pode imprimir. Pode imprimir, levar para a classe, utilizar em sala de aula, grifar, rabiscar, tudo isso é válido e vai te ajudar muito, eu creio assim. Agora, como é que faz para baixar? Aqui embaixo tem na descrição do vídeo, onde está o nome do vídeo, tem uma setinha ali para baixo, você clica e vai estar escrito material em PDF. É só clicar no link que tem na frente. Ou também slides, é só clicar ali. Se tiver alguma dificuldade, pode entrar em contato conosco aqui no nosso WhatsApp, nós enviamos gratuitamente aí para o seu celular. Vamos seguir, nós já vamos para a verdade prática dessa lição, diz, através dos dons espirituais, a igreja discerne os espíritos enganadores. A igreja consegue, através dos dons que Deus nos dá, a igreja consegue diferenciar, saber aquele que é verdadeiro do que é falso, irmãos. Isso é muito importante, atualíssimo, né? Vai nos ajudar muito essa lição de hoje. Fica com a gente aqui até o final. Já quero deixar de início uma citação que está lá na nossa revista, na revista do professor, na parte de interagindo com o professor, que diz assim: devemos estar sempre em vigilância espiritual. Nós não podemos ser levados pelas operações de erros, pois no mundo espiritual isso pode ser um prejuízo fatal, com implicações graves na vida material também. Tomemos cuidado e fiquemos alerta. Qualquer engano pode nos fazer perder a vida espiritual e com consequências gravíssimas, como disse aqui o autor, na vida material. Então essa aula é de extrema importância. Vamos já para a introdução que diz, vamos dedicar essa lição ao estudo de como o inimigo ataca por meio dos falsos profetas. E ainda eu quero deixar aqui, os irmãos podem até levar para a classe, uma citação da Bíblia de Estudo Aplicação Pessoal, que diz, somente um sólido fundamento na palavra de Deus pode capacitar-nos a perceber os erros e as distorções dos falsos ensinamentos. Os falsos profetas espalham essas profecias ou às vezes os falsos ensinamentos e nós precisamos estar com uma base sólida na palavra de Deus, conhecendo mesmo. Está aí a importância da escola bíblica, conhecer a verdadeira palavra de Deus, a genuína palavra de Deus, o estudo sem colocar coisas nem tirar da palavra de Deus. Nós aprendemos aquilo que está na palavra e essa é a nossa base. Então, demonstra para o seu aluno a importância de estar numa escola bíblica, de se estudar a Bíblia, de se fazer um estudo bíblico. É importantíssimo para não ser enganado, levado pelo erro e ter muitas consequências. Já no primeiro tópico diz, cuidado com os falsos profetas. Irmãos, vamos falar do contexto em que estavam vivendo, né? O contexto que vamos falar, esse ponto da lição, como que era, o que nós estamos estudando. Na lição passada, nós tratamos de como enfrentar as oposições à obra de Deus, né? E vimos Neemias no ponto que ele estava construindo o muro, edificando o muro, e diversos inimigos vinham tentando tirar a sua atenção da obra, tirar o foco da obra de Deus, fazendo com que ele se desviasse ou fizesse algo para parar aquela construção. Eles tentaram de várias formas, com ameaças, com desprezo,
escárnio, foi isso que nós aprendemos. E o inimigo, ele não para de atacar. Nós, é que às vezes paramos de vigiar, mas não podemos. Devemos continuar vigiando, porque o inimigo nos ataca sempre, de uma forma ou de outra. Ele muda as estratégias e aqui, nessa aula de hoje, nós vamos falar de uma estratégia quando ele usa falsa profecia, ou seja, alguém de dentro do povo de Deus que se levanta para falar uma mensagem em nome de Deus, mas aquela mensagem é falsa para nos enganar, para fazer com que nós desistamos ou para fazer com que nós pequemos. E isso é terrível, nos afasta de Deus. Então, uma profecia que serve, o objetivo principal da profecia, que é exortar, consolar, edificar, quando é uma falsa profecia, faz totalmente o contrário. Nos machuca, nos prejudica, nos leva para longe de Deus. Então, muito cuidado, devemos tomar muito cuidado, a lição é muito importante. Então, nesse ponto, vimos que Neemias estava construindo os muros e as oposições vinham. Os samaritanos observaram que os judeus davam muito valor à palavra dos profetas. Os samaritanos, que eram esses inimigos que tentavam parar a obra de reconstrução dos muros, eles começaram a analisar e viram o jeito que o povo dava valor às profecias. Nós lemos também a respeito dos profetas Ageu e Zacarias, que quando eles profetizaram, a obra estava estagnada de reconstrução de Jerusalém, e eles profetizaram, inspirados por Deus, e os judeus tomaram ânimo e voltaram a reconstruir o templo, que estava mais de 15 anos parado. Então eles começaram a falar, olha, eles dão muito valor às palavras desses profetas. Se tudo que os profetas falam, eles fazem, nós precisamos fazer algum profeta falar para eles pararem a obra. Nós precisamos fazer alguma coisa. E aí que veio a estratégia de Satanás em usar o suborno, né? Subornar um profeta para falar uma falsa informação, uma profecia falsa. Então aqui na nossa lição nós temos lá assim escrito: em vista das constantes recusas das suas ofertas de amizade, os samaritanos procuraram então influenciar os judeus por meio das profecias. O Tobias, o Sambalate, que eram dos inimigos que estavam ali junto com os samaritanos, conseguiram subornar alguns profetas a fim de atemorizar Neemias. Está registrado em Neemias 6, e é importante que o professor leia todo Neemias 6. É uma passagem linda, maravilhosa, nós vemos a postura de Neemias ante as oposições. É maravilhoso. Eu convido você, professor ou aluno, a ler o capítulo 6 de Neemias. É importantíssimo para essa aula de hoje. O exemplo deixado por Balaão prova que qualquer profeta que aceita suborno ou recebe dinheiro para profetizar é um falso profeta. Nós temos o exemplo de Balaão, mas hoje, em nossos dias, nós temos muitos profetas falsos que recebem cachês, gordos, e para profetizar uma profecia falsa, para falar algo que mexa com o emocional das pessoas, que façam as pessoas chorarem, sabe? Aquela profecia que fala e não fala nada, mas a pessoa acha que quem falou a vida, usando estratégias, usando muitas coisas, esses profetas treinam, esses falsos profetas dos nossos dias, eles usam questões de psicologia, coisas que pegam bem o emocional das pessoas, fazem elas chorar, fazem elas pensarem que ele falou algo quando ele não falou, e nós devemos tomar muito cuidado. Essa aula vem a calhar nos nossos dias. Muitos falsos pregadores estão ganhando rios de dinheiro, porque eles profetizam ou eles têm o dom da revelação, é o que assim dizem, mas na verdade eles estão sendo corrompidos pelo dinheiro, pelo amor ao dinheiro. E aí eles vão e querem ficar famosos, entre outras coisas. Nós vemos aqui que Semaías, como profeta, ele deixou de ser boca de Deus para ser um mensageiro de Satanás. Em vez de pregar a palavra, ele usa a palavra para ganhar dinheiro e enganar, disse o pastor Hernando Dias Lopes. E é uma realidade e real que acontece nos nossos dias. Alguns usam o púlpito, usam a Bíblia, não para alcançar as vidas para Jesus, para levá-las ao Senhor. Antes, eles querem a atenção para si, começam a falar de suas vidas, eles querem ficar famosos, querem aparecer em todos os banners, em todas as redes sociais, e isso acontece em nossos dias, e eles ainda profetizam mensagens falsas, mensagens que nem se encontram na palavra de Deus, cheias de frases prontas. Irmãos, tomemos cuidado, vigiemos com tudo isso. A verdadeira palavra de Deus, ela não muda.
Você tem um exemplar dela aí da Bíblia Sagrada, estude para não ser enganado. Seguindo, nós devemos ter cuidado a fim de que os falsos profetas não encontrem guarida em nossas igrejas. Eu quero deixar aqui uma citação do pastor Irinaldo Renovato que diz: nos dias presentes, há muitos casos de profetas falsos no meio das igrejas. São pessoas que em momentos de suas vidas receberam o dom de profecia e depois, com soberba e autossuficiência, querem exibir-se, proferindo profecias carnais. Muitas pessoas, por não terem o conhecimento bíblico, eles correm atrás dos profetas, dão dinheiro para os profetas para profetizarem aquilo que eles querem ouvir, aquilo que eles estão ansiando, sabe? Querem ganhar uma bênção, então eles querem, fala para mim que eu vou ganhar aquela bênção, às vezes nem vai ganhar, mas eles querem ter o seu ego amassageado, querem, sabe, ter as suas emoções ali, um acalento daquelas palavras, para conseguir prosseguir na vida, precisa ter uma profecia. Tem pessoas que são assim. Acabe tinha vários profetas, falaremos adiante, ele pagava vários profetas para falar aquilo que ele precisava ouvir. Quando ele ia para a batalha, ele queria que todos os profetas profetizassem: olha, rei, você vai ganhar, mesmo sendo isso uma mentira. Então tem pessoas que gostam de ser enganadas, amam ser enganadas, pagam para ser enganadas. Claro, estão sendo enganadas pelo inimigo, mas elas estão financiando. Que nós tenhamos os olhos bem abertos, que nós estejamos com a vida espiritual em atenção máxima, vigiando, porque os inimigos estão querendo nos tirar a atenção de Cristo, da sua palavra, para outras coisas do mundo. Nós devemos tomar cuidado com isso. O segundo subtópico diz que Neemias tinha o dever de examinar a profecia recebida, e ele fez. Neemias, ele examinava as profecias e vemos que, primeiro, ele estranhou a ordem de que esse falso profeta Semaías, ele quis falar para ele: olha, foge, vai para o templo, porque os inimigos estão vindo te atacar. E Neemias estranhou essa ordem e ele falou: um homem como eu deveria fugir? Um homem que está na direção de Deus, que está à frente de uma obra tão importante, que foi ordenado por Deus com uma missão. Um homem como eu deveria fugir, um homem com uma responsabilidade como eu, um homem com uma fé como a minha deveria fugir? É o que Neemias pergunta para ele. É isso mesmo? E Neemias observou também, enquanto ali o Semaías profetizava em nome de Deus, falando essas coisas, ele observou que ele não tinha o direito de entrar no templo, uma vez que ele não era sacerdote. Quando esse falso profeta fala para ele entrar no templo, ele está referindo-se lá dentro do templo, realmente lá no lugar santo, o que não era permitido para quem não fosse sacerdote, como diz lá em Números 18:7. Veja aqui o Senhor falando a Arão: mas tu e teus filhos contigo guardareis o vosso sacerdócio em todo o negócio do altar, e no que estiver dentro do véu, e isto administrareis. Eu vos tenho dado o vosso sacerdócio em dádiva ministerial. E o estranho que se chegar, aquele que não estiver autorizado, que se chegar ali no lugar santo, no templo, esse morrerá. Números 18:7. Então Neemias, como uma pessoa de Deus, que conhecia a palavra de Deus, conhecia as leis, conhecia o livro de Números, ele se recordou: eu não tenho autorização para entrar no templo. Não posso. Ele falou: essa profecia está estranha. E ele começou a estranhar aquilo. Neemias, se tivesse procurado salvar-se de tal maneira, teria perdido possivelmente sua vida e certamente sua honra. Então, irmãos, tomemos cuidado. Tem pessoas que, por causa de estar em apertos, querem fazer uma mentira. E é por causa de uma mentira que você vai perder a sua vida espiritual, a sua comunhão com Deus. Não, fale a verdade. E Neemias, imagine, se ele fosse obedecer a essa falsa profecia naquele momento, ele teria perdido sua vida, como diz aqui Derek Kidner, em seu livro. Muito importante essa citação também. Seguindo, irmãos, o Neemias compreendeu então facilmente que tudo não passava de um ardil, de uma armadilha de Tobias e Sanbalate para atemorizá-lo e seduzi-lo a pecar. Concluído esse exame, o profeta falava, Neemias analisando: deixa eu dar uma olhada, tem coisa errada aí, está indo contra a palavra de Deus. Neemias conclui: não vem de Deus, essa profecia não era de Deus. Neemias 6:12, ele falando: conheci que não era de Deus.
pastor Elinaldo Renovato, ele diz que se Neemias não fosse um homem de Deus, guiado pelo Espírito Santo, ele não teria discernido a falsidade dos inimigos. Então que nós priorizemos isso em nossa vida, ser guiado por Deus, ser cheio do Espírito Santo, para não cair nas astutas ciladas do inimigo. Irmãos, nesse ponto nós podemos fazer a dinâmica 1. Ela é bem simples e vai ser interessante porque o professor vai poder, junto com os seus alunos, tomar um cafezinho nesse ponto da lição. Como é que vai funcionar a primeira dinâmica? Olha lá que interessante. O professor vai pegar um copo com sal, enche um copo com sal e coloca um copo com açúcar também. Nos 2 copos, o professor vai escrever açúcar. Nos 2 copos. Nós já temos isso aqui para o professor recortar, ó. Nosso material já tem certinho, o professor pode recortar para colar no copo descartável. Então, em um copo tem açúcar, o outro tem sal, o professor pode deixar uma colher disponível para ele utilizar, o aluno vai utilizar mais à frente. O professor também deverá, previamente, antes da aula, preparar um cafezinho para os alunos. Conte mais ou menos quantos alunos você tem, a frequência da sua aula, quantos alunos estão frequentando, e prepare um pouquinho de café para cada um deles. Aqui é só para exemplificar, mas prepare um pouquinho de café para cada um deles e deixe sobre a mesa. Os copos pode deixar mais à frente e deixe vários copinhos de café para os seus alunos, que eles vão tomar depois dessa dinâmica. Vai ser bem interessante. Esse café que o professor vai preparar, vai deixar nos copinhos, o professor faça sem açúcar, para ser adoçado depois, que é essa a intenção da dinâmica. Então o professor faz vários copinhos de café sem açúcar, mas faça certinho porque os alunos vão tomar. E chama um aluno à frente para participar da dinâmica e diga: você tem a missão, é uma missão importante, cumpra ela, de adoçar todos esses cafés que estão aqui. Então você deve acrescentar açúcar nesse café para que fique bom. Aí o professor determina quantas colherzinhas vai ficar bom, né? Para tomar o café, veja aí certinho e fala, 2 colheres, 3 colheres, depende aí do tamanho da colher. Diga para o seu aluno, a sua missão é fazer isso, colocar tantas colheres de açúcar dentro de cada copinho. E ressalte para ele, ó, é para você adoçar, não é para você salgar. E conte até 3. 1, 2, 3 e já. E aí ele vai ter que adoçar. Claro, tem os 2 copos escrito açúcar. Ele pode, talvez, não perceber e pegar o sal. O professor sabe qual é o sal, dá para diferenciar. E começar a pegar o sal e colocar dentro do café. Se ele não provar, vai depender de cada aluno. Então essa dinâmica ela é bem variável. De acordo com o que aconteceu, o professor vai concluir. Então se o aluno, pegar ali o sal e colocar em um copo, o professor já fala, para aí. Experimenta esse café que você colocou o açúcar. Ele vai experimentar, vai estar um gosto muito ruim, um café salgado. Ele não vai gostar, falar, tem alguma coisa errada aí. E aí ele vai ter que provar qual deles é o açúcar. Claro, vai ter alunos também que ao olhar vai ver alguma diferença e vai provar para ver. Tenha certeza de que é o açúcar antes de colocar esse açúcar. Depois que acontecer que ele adoçar todos os copinhos, o professor pode pedir para servir os alunos ou pedir para que eles venham também pegar cada um o seu copinho. O professor pode concluir porque tem uma aplicação muito importante nessa dinâmica. Qual é a aplicação? Esse aluno ele tinha uma missão de adoçar os cafés e não, claro, de maneira nenhuma, salgá-los. Aqui também, eu não falei no começo, mas ao invés de café, às vezes os alunos não gostam, pode usar suco, faz um suco sem açúcar e pedir para o aluno adoçar. Mas então, seguindo, na conclusão, o professor pode dizer que a missão dele era adoçar e não salgar. A missão de Neemias era reconstruir os muros e não ficar entrando no templo, não desobedecer a Deus. Claro, a lei de Deus era muito clara que não se podia entrar no lugar onde só os sacerdotes podiam entrar. E Neemias sabia disso, era uma ordem de Deus. Assim como a ordem para o aluno era adoçar e não salgar, Neemias tinha obedecer a Deus em primeiro lugar, antes de todas as coisas. Então ele não podia fazer o que era errado, que é o pecado. Se Neemias ele vai e ouve a palavra daquele profeta que se dizia falar em nome de Deus, ele pecava. A mesma forma aconteceu aqui. Se o aluno vai e olha, está escrito açúcar, mas é falso. Se ele confia nisso, ele salga todos os cafés. E se ele salga todos os cafés, não só o copinho que ele ia tomar vai ser prejudicado, quanto que o dos outros alunos também. Ou seja,
Se Neemias tivesse aceitado a proposta do falso profeta, ele teria se prejudicado e teria prejudicado toda a nação de Judá, teria prejudicado todo Israel. Por quê? Porque a obra da reconstrução dos muros iria ser pausada, iria parar, o povo ia entrar em desânimo, ia ser um escândalo naquele momento. Os inimigos iriam tomar ali aquela construção, muita coisa errada iria acontecer. Mas Neemias, graças a Deus, cheio do Espírito Santo, ele soube discernir, ele provou aquela mensagem, ele examinou para ver se estava de acordo. Assim como se aconteceu aí na sua sala, não sei, se o aluno colocou o dedinho ali e provou. Se ele provou para ver, com certeza ele fez o certo. E foi o que aconteceu com Neemias. Ele provou aquela profecia, ele examinou antes de dar ouvido ou não, antes de aceitar ou rejeitar. É isso que nós devemos fazer. Se o aluno tivesse colocado sal em todos aqui, todos os cafés se tornariam inúteis. E isso também, às vezes, acontece na nossa vida quando nós damos atenção a uma falsa profecia. Pode surgir um problema entre os irmãos, entre todos os irmãos, vir contenda, vir tantas outras coisas. Quando ouvimos ensinamentos errados, falsos, e prejudica nós, prejudica os nossos irmãos, e nos tornamos inúteis na obra, enquanto estamos seguindo essas falsas profecias. Assim como os cafés se tornaram inúteis, mesmo que eu servisse os irmãos, o café não ia servir para nada. Assim acontece com as nossas vidas se nós dermos créditos a falsas profecias. Se Neemias desse crédito àquela falsa profecia, ele teria se prejudicado, pecado e se afastado de Deus. Então, irmãos, tome muito cuidado. Eu espero que essa dinâmica dê para exemplificar bem. Se você fizer, não esqueça de deixar nos comentários aqui, eu vou fazer a dinâmica. Se fez, volte para comentar, escreva: irmão Alan, fiz a dinâmica, foi tremendo. Glória a Deus por isso, a gente fica muito feliz de ajudar os professores. Vamos já para o segundo tópico? No segundo tópico diz que a Bíblia revela a existência dos falsos profetas. Tem muitos exemplos, nós podemos ver alguns nessa lição, mas tem muitos exemplos. Olha lá o trágico exemplo relatado em 1 Reis, no capítulo 13. Em 1 Reis, capítulo 13, nós temos um homem de Deus, um profeta, que foi enviado por Deus para entregar uma mensagem ao rei Jeroboão. Nós temos escrito ali em 1 Reis 13. E ele foi até o lugar e Deus lhe tinha dito: mas você não vai comer nem beber nada ali, não é para aceitar nada daquele lugar, você volte para sua casa. O profeta foi, entregou a mensagem para o rei. Os irmãos podem ter mais detalhe. A ordem de Deus era que o profeta não comesse nem bebesse água naquele lugar e que não voltasse pelo mesmo caminho. Essa era a ordem de Deus. Então o homem de Deus veio de Judá, profetizou com muita coragem, advertindo o rei de Israel, estava voltando, mas não pelo mesmo caminho, estava obedecendo, mas de repente veio um falso profeta, um profeta mais velho, como diz ali, um velho profeta foi ao encontro do homem de Deus e convidou para comer pão, argumentando de que um anjo lhe havia falado: vamos lá comer pão. E ele falou: não posso, porque Deus me mandou não comer. Não, rapaz, vamos comer pão, porque um anjo falou para mim que você tinha que comer pão aqui comigo, nessa região. Irmãos, aquele profeta que foi usado por Deus, o primeiro profeta que foi usado por Deus para entregar uma mensagem para o rei. O rei quis ainda levar para comer em sua casa, para lhe recompensar, para lhe dar ali bens. Ele rejeitou todos os bens, rejeitou tudo que o rei queria oferecer. Mas de repente um falso profeta no caminho fala: não, vamos porque um anjo me falou. E ele foi. Ele não discerniu a mentira e aceitou o convite do velho profeta. E isso nós precisamos tomar cuidado, porque às vezes nós recusamos dinheiro de uma coisa, recusamos a mentira, recusamos isso, recusamos aquilo do mundo. Mas de repente nos vem um falso profeta na igreja, vem e prega uma mensagem falsa e nós aceitamos. E acabamos pecando contra Deus por aceitar uma mensagem como essa, por fazer aquilo que aquela mensagem falsa está falando. Devemos tomar cuidado. Esse homem, esse profeta, não conseguiu discernir a mentira desse outro falso profeta, o velho profeta, e aí ele foi morto. Depois de ter comido pão, desobedeceu a Deus. Ele voltou e no caminho um leão o matou, deixando-o prostrado na estrada. Um exemplo fácil de se entender, explique bem para os seus alunos, e isso nos traz um alerta muito grande. Tomemos muito cuidado. Às vezes nós rejeitamos umas coisas, mas quando vem na área teológica um ensino que é uma heresia, nós às vezes agarramos e acatamos, estamos pecando da mesma forma. Por isso, devemos ter vigilância
conhecimento da palavra, estar cheio do Espírito Santo de Deus, buscando sempre o dom de discernimento. O segundo exemplo, nos dias de Jeremias havia falsos profetas, os quais com suas profecias combatiam a palavra que Deus havia enviado a Israel. Por meio de Jeremias nós temos os versículos, as referências lá em Jeremias. Também temos o exemplo de quando o rei Josafá visitou o rei Acabe, e o rei Acabe tinha esses profetas que profetizavam segundo a sua vontade. Ele pagava esses profetas para falarem aquilo que ele queria. O rei Josafá chegou e falou, mas não tem nenhum profeta do Senhor aqui, algum profeta que fale a verdade? O rei Acabe lembrou que tinha Micaías. E Micaías, quando foi chamado, ele falou, olha, eu vou falar o que o Senhor me disser, eu vou falar exatamente isso. E Micaías profetizou com a autoridade de Deus, e o que ele falou aconteceu. Acabe morreu lá na batalha. Todos os outros profetas falaram, e teve até uma discussão acalorada ali, os irmãos podem verificar na Bíblia. Todos os profetas falaram, rei, vai Acabe que você vai ganhar, a vitória está certa, creia somente, vá para a guerra que está tudo ganho. E Micaías falou, olha, se o senhor for, o senhor vai morrer. Então, irmãos, às vezes, muitos falsos profetas têm se levantado em nosso meio, ordenando vitória e isso, mas raros são aqueles que corrigem o erro. Sabe, muitas pessoas estão valorizando esses pregadores que dizem ter dom de profecia, dizem ter dom de revelação. Existe, irmão, claro que existe, Deus usa com dom, usa, claro que usa, mas tem muitos se aproveitando. E às vezes as pessoas não dão valor a um ensino bíblico, no culto de ensino, não dão valor à escola bíblica, onde nós aprendemos a genuína palavra de Deus, onde o professor tem se empenhado, tem buscado a palavra de Deus para falar com exatidão e se dedica a essa obra. Então nós tomemos cuidado, vigiemos, e você, professor, não desanime quando vê multidões correndo atrás aí de outras pessoas, outros pregadores, e deixando às vezes a escola dominical um pouco vazia. Não fique triste, dedique-se ao máximo, busque a direção de Deus. Lá em 2 Timóteo nós temos Paulo orientando Timóteo, falando que nesses tempos as pessoas ajuntariam para si mestres, eles iriam atrás daqueles que eles queriam ouvir, sabe, como tendo coceira nos ouvidos, comichões nos ouvidos. Eles não iam ouvir a verdadeira doutrina, mas queriam buscar a falsa, queriam buscar aquilo que lhes satisfaz a sua carne, o seu desejo. Então, eu peço para você, professor, não desanime, continue nessa tua força, nessa tua dedicação pela palavra de Deus, buscando conhecimento da palavra, buscando conhecimento do Senhor. É gratificante e o Senhor está conosco nessa obra. Nos dias de Jeremias, falsos profetas conseguiram influenciar alguns dos sacerdotes e ainda enganar o povo. Claro, na Bíblia nós temos registro que Moisés, Jeremias, Ezequiel, todos eles combatiam muito fortemente, tenazmente os falsos profetas e seus ensinos heréticos. Olha só, em Jeremias 23, eu vou selecionar alguns versículos aqui, Deus falando ali na boca de Jeremias contra os falsos profetas. Olha só que maravilhoso. Assim diz o Senhor dos Exércitos: não deis ouvidos às palavras dos profetas que entre vós profetizam. Eles estão ensinando vaidades e falam da visão do seu coração, não da boca do Senhor. E Deus diz assim ainda através da boca de Jeremias: eu não mandei esses profetas, todavia eles foram correndo. Eu não lhes falei a eles, todavia eles profetizaram. E ainda mais diz o Senhor: tenham ouvido o que dizem aqueles profetas, profetizando mentiras em meu nome, dizendo sonhei, sonhei. Portanto, eis que eu sou contra os profetas, diz o Senhor, que furtam as minhas palavras, cada um ao seu companheiro. Eis que eu sou contra os profetas, diz o Senhor, que usam de sua língua e dizem, ele disse, o Senhor disse, eis que sou contra os que profetizam sonhos mentirosos, diz o Senhor, e os contam e fazem errar o meu povo com as suas mentiras e com as suas leviandades, pois eu não os enviei, nem lhes dei ordem, e não trouxeram proveito nenhum a este povo, diz o Senhor. Então nós vemos como veementemente o Senhor combatia esses profetas, os falsos profetas. Segundo subtópico, nós temos exemplos no Novo Testamento, e aqui a Bíblia de Estudo Pentecostal nos traz uma informação importante, que por 14 vezes nos evangelhos, Jesus advertiu os discípulos a se precaverem dos líderes enganadores. Imagine você que Jesus por 14 vezes alerta os seus discípulos que haveriam ensinos falsos. Então devemos estar tomando muito cuidado.
Não foi uma, não foi duas, foram 14 vezes que ele se encontra nos evangelhos. Jesus advertiu o anjo da igreja em Tiatira por este ter permitido que Jezabel, uma falsa profetisa, ensinasse e enganasse os membros daquela igreja. Eles permitiram, deram a oportunidade para ela ministrar o ensino naquela igreja e os irmãos seguiam aqueles falsos ensinos. Tomemos cuidado, pastores que estão nos ouvindo, né? Tome cuidado com quem toma ali o momento da palavra. Deve ser muito bem analisado quem é tomado para falar uma palavra ali. Cuidado porque ele pode estar enganando. Vamos ver mais à frente. Pode ter aparência de piedade, mas na verdade eles negam a fé. Devemos tomar muito cuidado. A Bíblia adverte ainda que nos últimos tempos aparecerão falsos profetas. Mateus 24, o 11 e o 24 nós vamos ler, que diz assim, o Senhor Jesus falando: e surgirão muitos falsos profetas e enganarão a muitos. Isso é certeza, vai surgir e vão enganar. Porque surgirão falsos cristos e falsos profetas e farão tão grandes sinais e prodígios que, se possível fora, enganariam até os escolhidos. Tome muito cuidado, está cheio de falsos cristos. A profecia de Jesus, o que Jesus falou que ia acontecer, está acontecendo sim. Há muitos falsos profetas, há muitos falsos cristos. Há muitos aqueles que falam que amam a Deus, mas na sua vida mesmo ele não crê, é um falso. Aqueles irmãos e irmãs que não ouvem as palavras que vêm de Deus, mas preferem aquelas facilidades, aquelas portas largas, são anticristos, vão contra o ensino que Cristo nos ensinou, vão contra a palavra de Deus. Tomemos cuidado com esses também. Quero deixar aqui também uma citação da Bíblia de Estudo e Aplicação Pessoal que diz: na época em que Jesus viveu neste mundo, havia falsos profetas. Hoje também existem. São os líderes populares que falam às pessoas o que elas querem ouvir. Por exemplo, Deus quer que você seja rico. Faça tudo o que os seus desejos mandarem. E eles ainda dizem mais: não existe pecado nem inferno. Tomemos cuidado, são falsos cristos, falsos profetas. O espírito do anticristo estará então operando grandemente, como já está operando através dessas pessoas que falam, que fazem sinais, tudo falsamente. E esses falsos profetas, diz aqui o comentarista, fará grandes sinais e prodígios de mentira com todo engano e justiça, conforme está registrado em 2 Tessalonicenses 2, o 9 e o 10. Nós sabemos que o espírito do anticristo já opera em um nível menor, porque tem aquele que o detém, que não deixa ele fazer obras maiores, então ele fica aqui ainda praticando. Existem falsos profetas, existem falsos cristos, mas depois, no período da grande tribulação, surgirá um que será chamado de o iníquo, o perverso, que terá realmente sendo usado por Satanás com toda falsidade, com todo prodígio e sinais de engano. O espírito do anticristo já impera, mas surgirá um com grandes poderes e com grandes sinais, sendo usado totalmente pelo inimigo para enganar todas as pessoas que derem ouvido a ele. Nesse ponto nós podemos fazer a dinâmica 2. A dinâmica 2 nós já fizemos, inclusive na lição que falava sobre o anticristo. Então você que já fez já sabe como é, mas nós adaptamos aqui, o professor pode baixar o material e ver, nós adaptamos para essa lição de hoje. Como que vai funcionar, então, essa dinâmica? Vamos lá, dinâmica 2. O professor vai colocar 2 copos sobre a mesa. Um copo sem estar escrito nada. No outro copo vai estar escrito Cristo em um lado e vai estar escrito anti do outro. Então é anticristo, mas os alunos não podem ver. Deixe virado para eles só a palavra Cristo. Vai ficar os 2 copos sobre a mesa. O professor vai distribuir para todos eles um papelzinho escrito confiança. Para todos os seus alunos, distribua papelzinho escrito confiança. Todos esses papéis, irmãos, estão no nosso material. Ó, já está prontinho aqui, o professor só imprimir, recortar, ó, anticristo, confiança. E aí tem esses papeizinhos de baixo, que é um manual de instruções que o professor vai recortar e vai distribuir somente para uma parte dos alunos. Então como vai ser? O professor vai dividir a classe em 2 grupos. Para um grupo, o professor distribui o manual de instruções e também a palavra confiança, uma para cada um. Para o outro grupo, só vai distribuir a palavra confiança. E aí o professor vai falar, então,
para esses dois grupos. Olha, eu quero que vocês depositem a sua confiança em um dos copos. Esse papelzinho vai ser depositado em um dos copos. Primeiro, o grupo que não recebeu esse manual vai depositar a sua confiança em um dos copos. Então pede para eles se levantarem e colocarem. Não sei, mas provavelmente muitos deles vão colocar aqui, ó, em Cristo, porque eles olham e está escrito Cristo. Então eles vão depositar a sua confiança ali. Outros, quem sabe, vão depositar nesse. Não tem problema. Aí depois que esse grupo colocou a sua confiança, peça para eles sentarem, chame o outro grupo que estava com o manual de instruções. O que diz esse manual? Deposite sua confiança no copo que está em branco, sem identificação. Então eles já sabem. O professor diz, ó, leia o manual e venham aqui depositar sua confiança. Eles vão e tem que colocar todos aqui nesse copo que não tem identificação nenhuma. O professor pode concluir então essa dinâmica mostrando para os seus alunos no final, olha onde vocês depositaram a sua confiança, e vá até eles e mostre, ó, é anticristo. Vocês não analisaram o todo, não viram, não perceberam. Claro, eles também não tinham manual, não analisaram o manual. Então nós percebemos que quando nós não analisamos o manual, nós somos muito mais suscetíveis à falha, a depositar a nossa confiança naquele que é falso, falso profeta, naquele espírito anticristo que já está operando nos falsos ensinamentos, falsas teologias, entre tantas outras coisas. Nós ficamos propícios ao erro quando não analisamos o manual de instruções, que é a palavra de Deus. Quando não examinamos as Escrituras, caímos no erro do anticristo, que vem com sinais, com prodígios, como Jesus nos alertou, que isso aconteceria, surgiriam muitos, e muitos seriam enganados, depositaram a sua confiança, vários. Mas aqueles que analisaram o manual, que foram na palavra, que viram o que estava escrito, depositaram a sua confiança em Cristo. O copo aqui, que não tem identificação, está representando Cristo. Então eles depositaram a sua confiança em Cristo, enquanto outros depositaram no falso Cristo, no anticristo. Tomemos cuidado com os falsos profetas que tentam nos enganar. Analisemos com cuidado tudo que for possível. A sua palavra, a sua vida, se ele tem o fruto do Espírito em sua vida. Jesus disse, conhecereis as árvores pelos seus frutos. Então você vai conhecer o falso profeta se ele tem o fruto do Espírito, ou se ele só tem ira, dissensão, contenda. Tomemos cuidado com isso. Né? Como é que o falso profeta vai ficar profetizando e não cumprindo o que ele profetiza, né? Falando a palavra, mas não vive? Tomemos cuidado com isso também, se é o espírito do anticristo agindo nesse meio aqui. Nós devemos tomar cuidado, essa foi a dinâmica de número 2. No terceiro tópico temos lá, devemos julgar as profecias, devemos ver se elas são reais ou falsas, verdadeiras ou são fake news, como hoje é o tema, né, que está aí, irmãos. Eu gostaria de falar aos irmãos, nós recebemos diversas mensagens, fake news quase todos os dias, de irmãos, pessoas, obreiros, professores. Tome cuidado com a fonte que você recebe. Você está recebendo uma notícia, uma informação, verifique se aquilo é real antes de repassar para os seus alunos, para outras pessoas. Sabe, vem aquele videozinho, a pessoa se dizendo importante, se dizendo entendido, se dizendo que é médico, se dizendo que é político, se dizendo que é aquilo. Irmão, desconfie. Vá analisar, pesquise em sites confiáveis ou uma informação onde você sabe que é confiável. Se você não tem condição de examinar aquela notícia, aquela informação, não passe. É muito feio o cristão apoiar essas coisas quando a notícia é falsa. Se for verdadeiro, tudo bem, se confirmou, é verdadeiro, está certo, conferiu com quem entende do assunto, tudo bem. Mas não, é muito feio nós passarmos fake news. Tem muitos irmãos fazendo isso, infelizmente. Sei que muitos fazem, às vezes até porque ficam admirados, chocados com aquela notícia, mas às vezes é falso. Recebemos muitas notícias nessa pandemia falsas, vindo de irmãos, e nós fomos checar e falamos, irmão, tenha cuidado, essa notícia é uma notícia falsa, ou essa palavra está distorcida, então nós devemos tomar cuidado. E aqui nesse caso nós devemos julgar as profecias, quando falam em nome de Deus, quando utilizam esse dom dizendo que é uma profecia que veio da parte de Deus, mas na verdade não veio. Julguemos. Tanto a profecia certa quanto errada, nós temos que julgar todas, analisar todas. O primeiro subtópico diz que Deus quer a sua igreja revestida com todos os dons do Espírito Santo, e a igreja de Corinto é-nos um exemplo para nós. Por quê? Paulo diz que, de maneira que nenhum dom vos falta.
esperando a manifestação de nosso Senhor Jesus Cristo. Ele tinha todos os dons. E os dons são as ferramentas que Deus nos dá. Deus nos dá diversos, para cada um Deus nos dá uma forma que esses dons contribuem para o crescimento da obra de Deus. Deve contribuir. Nós devemos usar esses dons para o bem comum, para o bem da igreja, para a edificação da igreja. Então são ferramentas que o Senhor nos usa através delas, com essas operações, para que a igreja seja edificada, para que mais vidas venham ser salvas. Tudo isso é importante. E Deus quer que a sua igreja seja revestida com esses dons. Olha o conselho bíblico em 1 Coríntios 14. Segui o amor e procurai com zelo os dons espirituais, mas principalmente de profetizar. Porque o de profetizar, ele edifica as outras pessoas, orienta, né? Exorta, consola, edifica a profecia. Por isso devemos buscar aqueles que edificam uns aos outros. O despertamento, segundo o tópico diz, segundo o subtópico diz, o despertamento renova os dons. Então, quando Deus faz um despertamento na igreja, Deus renova ali os dons, muitas pessoas recebem os dons de profecia e todos os outros dons. Nesse momento se torna muito necessário que a igreja esteja bem ensinada, bem doutrinada, para saber a forma como usar os dons. Paulo ali estava orientando a igreja a forma correta de se utilizar os dons. E também como devemos julgar as profecias, de que forma devemos julgar, né? Claro, conforme a palavra de Deus. 1 Tessalonicenses 5,19, que durante toda essa aula, esses versículos são importantíssimos, diz assim: não extingais o Espírito, ou seja, não pare as operações do Espírito, não vá contra, e também não apague o Espírito Santo, que às vezes tem pessoas que, por haver falsos profetas, eles não acreditam mais em nenhuma palavra que é proferida da parte de Deus. Não apague o Espírito Santo. O Espírito Santo age na igreja. Não desprezeis as profecias que estão de acordo com a palavra. Examinai tudo e retende, só fica com o que é bom. Nós aprendemos já de diversos pastores, né, que o crente deve ter como se fosse dois bolsos, um furado e o outro certinho ali, né, onde pode se guardar alguma coisa. Se você ouve alguma coisa ruim, coloca no bolso furado, né, na sacolinha furada, para que aquilo lá vá embora, se esqueça, deixa para lá, não se importa. Mas se for verdade, se estiver na palavra de Deus, guarde aquilo no coração, porque é a palavra de Deus e vai se cumprir na tua vida. Tem então dois bolsos, duas sacolas, onde você pode levar na sua bagagem o que é verdadeiro, o que é falso, deixa para lá, só retenha o que é bom. Nenhuma mensagem tida como profética está isenta de exame por parte da igreja. Não há alguma mensagem que o cristão não tenha que examinar. Deve-se examinar todas as mensagens que são tidas como proféticas. Temos o direito e o dever de julgar as profecias para ver se elas estão de acordo com as Escrituras. Se elas não estiverem de acordo com as Escrituras, são maldição. Nós devemos excluir aquilo. Não devemos aceitar, porque tem o objetivo de conduzir o povo de Deus ao erro. Tomemos muito cuidado com isso. Paulo estava dizendo, olha, se nós, ou ainda se um anjo pregar um outro evangelho que não seja esse, que seja considerado amaldiçoado, que seja anátema. Não pode. Vocês têm que crer naquilo que já foi pregado, que foi ensinado através das Escrituras. Se alguma coisa for contra, é falso. Próximo tópico diz por que nós devemos julgar as profecias. E o primeiro subtópico é muito claro. Porque a palavra de Deus nos manda julgá-las. É uma ordem. 1 Tessalonicenses 5,19, nós acabamos de ler, diz lá, examinai tudo, retende o bem. Então é para examinar. 1 Coríntios 14,29 diz, falem 2 ou 3 profetas e os outros julguem o que eles estão falando. E Paulo estava ali explicando a forma correta de se utilizar o dom de profecia. Então nós devemos atentar para isso. A Bíblia nos manda julgar, examinar essas profecias. Se a igreja, a Bíblia de Estudo Pentecostal diz assim, se a igreja não julga com decência e ordem as profecias, ela deixou de seguir as diretrizes bíblicas. Está fora da Bíblia também. A igreja precisa obrigatoriamente analisar as profecias. Segundo subtópico diz, porque os que profetizam são sujeitos às falhas. Por isso que nós devemos examinar as profecias. Mesmo que a mensagem venha de Deus, pode acontecer que o instrumento esteja sem o fruto do Espírito na sua vida e a transmissão da mensagem seja prejudicada por essa causa.
Eu sempre costumava falar uma ilustração, que, por exemplo, você vai na casa de alguém e a pessoa chama, rapaz, vem aqui ver. Olha, eu tenho um CD, hoje já não utilizar mais, vamos colocar, eu tenho um pendrive com uns louvores lindos, olha, é uma mensagem linda. Vem aqui em casa ouvir. Você vai na casa dele, ele coloca lá no aparelho de som dele, coloca lá no aparelho de som e de repente você ouve só um ruído, coisa assim que não dá para entender, que te machuca os ouvidos, sabe, barulho, um chiado e não consegue ouvir. Por quê? Vamos trazer essa mensagem de aplicação aqui. O pendrive ou o CD tinha a mensagem correta, estava tudo certo. O problema era o aparelho que estava tocando, aquele instrumento que servia para transmitir a mensagem para nós. Ele estava com problema. Não conseguia passar a mensagem corretamente. Então, como diz o nosso comentarista, pode ser que a mensagem venha de Deus, mas o instrumento ali está chiando, né? Não está certo. Alguma coisa está errado ali naquele instrumento. Porque ele está com a vida toda torta, sem o fruto do Espírito, e a mensagem acaba sendo prejudicada. As pessoas passam a ouvir com maior volume as suas atitudes e não conseguem ouvir aquilo que ele está falando. Por isso também devemos julgar as profecias, porque os profetas, os que profetizam, são sujeitos às falhas. Em 1 Coríntios 13, do 1 ao 3, fala, né, da questão do amor. Olha, ainda que eu falasse a língua dos homens e dos anjos, mas se eu não tivesse amor, não ia adiantar nada. Então, se eu tivesse todos os dons, mas não tivesse amor, nada adiantaria. Então, é possível ter os dons e não ser usado da forma correta. É isso que nós analisamos na lição nesse ponto. Por que ainda, tem mais um ponto, por que nós devemos julgar as profecias? Porque pode haver conhecimento prévio dos fatos. Quando o que profetiza conhece os problemas da pessoa, pode haver o perigo de que sua opinião pessoal influencie o conteúdo da mensagem. Pode estar tendo uma indireta ali. Ele pode estar conhecendo a pessoa. Nós já ouvimos muitos casos de pregadores que antes de ir pregar na igreja, vai lá no Facebook dos irmãos daquela igreja e analisam toda a sua vida, o que ele está passando, os problemas, e quando chega na igreja, despeja sobre eles a sua própria opinião a respeito desses irmãos. Isso é um falso profeta e nós devemos julgar da mesma forma. A mensagem pode ser um produto da opinião daquele que profetiza. Jeremias 23 e 28 tem aqui algo importantíssimo, Deus falando através de Jeremias, dizendo: o profeta que teve um sonho, que conte o sonho. E aquele em quem está a minha palavra, ele deve falar a minha palavra com verdade. Não deve colocar a minha opinião. Não estou pedindo para ele falar a opinião dele. Eu estou pedindo para ele entregar a mensagem, que ele entregue com verdade. Que tem a palha com o trigo? A mensagem de Deus é a mensagem de Deus. A opinião é outra coisa. Por isso também, nós quando vamos ensinar ou quando vamos pregar, estamos falando uma ilustração, alguma coisa, os irmãos falem, irmãos, isso aqui não está na Bíblia, é uma ilustração que eu estou falando. Ou quando o professor está falando um pensamento seu, diga, isso aqui é um pensamento meu, eu estou falando um pensamento meu. Mas nós devemos nos ocupar muito mais com aquilo que é a verdade da palavra de Deus. Se ocupe em falar aquilo que Deus quer que você fale. Se ocupe em falar a palavra de Deus e explicar para os seus alunos a verdadeira, a genuína palavra de Deus. Temos na Bíblia um exemplo, quando o profeta Natan entregou por conta própria uma mensagem profética. Quando o rei Davi queria construir um templo ao Senhor, o profeta Natan chegou e falou assim: vai fazer tudo quanto está no teu coração, porque o Senhor é contigo. Meus irmãos, imagina, Davi ouvindo o profeta Natan falar isso, mas no momento já dava vontade de ir lá e comprar os tijolos e fazer, porque foi uma confirmação. E muitas pessoas vão aos templos pedindo uma confirmação de Deus, e vem um falso profeta e fala: vai aqui porque eu sou contigo nessa tua força, esse projeto. E às vezes, irmãos, não é de Deus. Por isso nós devemos analisar, examinar, julgar as profecias, porque pode ter problemas aí, ele pode estar dando uma opinião dele, em vez de ser a palavra do Senhor. Deus mandou que Natan corrigisse aquela palavra dada naquela mesma noite. É o que nós vemos em 2 Samuel 7, do 4 ao 6, temos registrado isso aí. O quarto subtópico diz que existe a possibilidade de que o profeta, está entre aspas aqui, o falso profeta, ao enunciar a mensagem profética, ele pode estar sendo influenciado por um espírito maligno, disseminador de mentiras. Claro, se o profeta está profetizando algo falso, mesmo que a intenção dele não seja das piores, ele está sendo usado por inimigo para levar o povo de Deus ao erro. Os incautos que não analisam a Bíblia, eles vão ser levados para esse erro.
Temos registro em 1 Reis 22, do 7 ali ao 23, nós temos que o espírito maligno tomou a boca dos profetas para falar mentiras. Então, tomemos muito cuidado, nós não podemos acatar tudo que nós ouvimos, mas examinemos tudo e vamos guardar só aquilo que é bom. Como devemos julgar as profecias é o quinto tópico. O primeiro subtópico diz, examinando as Escrituras. Uma profecia jamais pode estar em conflito com a palavra de Deus. O pastor Hernando Dias Lopes diz que Neemias, ele percebeu que Semaías era um falso profeta porque a sua mensagem não era coerente com as Escrituras, com o que ele tinha aprendido da palavra de Deus. E assim nós devemos também agir. Não devemos aceitar aquilo que vai contra a palavra de Deus porque é uma falsa profecia. Nenhuma profecia pode ir contra o que está registrado nas Escrituras. Uma mensagem que estiver dessa forma, em desacordo com a palavra de Deus, ela está reprovada e deve ser rejeitada. Gálatas 1:8, Paulo falando ali, mas ainda que nós mesmos, nós, os missionários aqui, um anjo do céu, vos anuncie um outro evangelho além desse que nós já vos temos anunciado, que seja amaldiçoado, seja anátema. E aqui tem uma citação que tem na nossa revista, mas é de uma revista de 1993, sobre maturidade cristã. Olha só o que diz. Se nos dedicarmos mais ao estudo das Sagradas Escrituras, não seremos tão facilmente enganados. Infelizmente, muitas igrejas hoje são ludibriadas, porque não têm mais as Sagradas Escrituras como essa única regra de fé e conduta. Que nós passemos a meditar mais na palavra do Senhor. Faça aí com seus alunos um plano de estudo da Bíblia, ajude eles, faça um grupo no WhatsApp, combine com eles para fazer a leitura, para mandar o versículo que eles escolheram daquele dia ali, que todos podem ler juntos, compartilhar juntos daquele mesmo tema, fazer as leituras bíblicas, irmãos, da nossa revista. É importante que antes da lição, os irmãos podem ver, tem aí leitura diária. Na segunda tem uma leitura, na terça e na quarta. Faça com seus alunos, mande num grupo ou mande no particular para eles. Na nossa página no Facebook, todos os dias nós postamos uma imagem. O professor pode baixar, pode mandar para os seus alunos a leitura diária. Aí quando chega no domingo, eles já estão no tema. Já está bonitinho ali aquilo que é para ser aprendido. Está então em concordância com aquilo. É muito importante. Faça isso. Mas é alguma coisa prática que você pode fazer durante a semana com seus alunos. A Bíblia de Estudo e Aplicação Pessoal diz assim: Deus nunca contradiz a si mesmo. Assim, qualquer um que diga algo contrário às Escrituras não fala algo da parte dele. Isso você tenha certeza. Segundo subtópico, através do dom de discernimento de espírito, nós podemos julgar as profecias. A Bíblia diz que o que é espiritual discerne bem tudo. Discernir é perceber claramente, distinguir, diferenciar, discriminar. Então, aquele que é espiritual consegue discernir, consegue decifrar e entender o que está se passando ali. Devemos buscar incansavelmente receber de Deus esse dom, o dom de discernir os espíritos. Quando uma profecia ela é inspirada por Deus, aquele que tem discernimento logo reconhece que ela não é de Deus ou que ela é de Deus. Desse modo, o espírito de mentira não o engana com suas falsas profecias. Que nós imploremos ao Senhor, oremos ao Senhor pedindo: Senhor, dá-nos discernimento, dá-nos o dom de discernimento de espíritos. E o Senhor há de nos ouvir. Continue buscando, busque esse dom para que nós não sejamos enganados, para que as pessoas que estão à nossa volta também não sejam enganadas pelos enganos dos falsos profetas. O crente, que é uma ovelha do Senhor, conhece sempre a voz de seu pastor, assim também como a noiva conhece a voz do seu amado. Que maravilha! E a profecia se conhece pelo seu sabor. É muito interessante esse tópico que diz que o sotaque de quem fala faz com que o filho da terra conheça quando um estrangeiro fala. Os irmãos que estão aí em outro estado, por exemplo, sabem que o meu sotaque é de uma tal região. Então os irmãos sabem, por exemplo, se eu chegar na sua terra e falar que eu sou aí conterrâneo seu, da sua terra onde você está, se for fora do estado de São Paulo, você vai falar: não, daqui não é na nossa terra não, está nos enganando, porque o jeito de falar está mostrando. Assim como Pedro, quando estava ali naquela questão de negar Jesus, teve uma pessoa que chegou e falou para ele: olha, você é um deles, não é? Porque o seu falar denuncia você que você é um deles, você andou com eles, você veio daquela região. Então o jeito da pessoa falar também dá para nós discernirmos
se é de Deus ou não. Os que são perfeitos, e quando nós estamos falando de perfeitos, está citando Hebreus 5,14, quer dizer aqueles que são adultos, aqueles que chegaram a uma estatura de adultos espiritualmente, em razão do costume, essas pessoas perfeitas, os adultos, os que estão maduros na fé, eles têm os sentidos exercitados para discernir tanto bem como mal. Então, os sentidos, a questão espiritual já vai adquirindo a experiência. Aqueles que cresceram espiritualmente já vai sabendo que isso não está na Escritura, já sabe discernir o que é certo do que é errado, pelo sabor, como diz aqui, pelo sotaque daquele. Você sabe quando, nossa, isso aqui está totalmente fora da palavra de Deus, não posso aceitar. Vamos lá para a dinâmica 3. A dinâmica 3 é bem simples. O professor vai convidar um aluno, vai tampar os olhos dele, colocar um pano, vendando, e vai chamar ele à frente, vai pedir para que ele se sente numa cadeira, entregue para ele diversos papeizinhos que nós já temos no nosso material, é só o professor recortar, esse, entregue para os seus alunos. Caso o professor também não tenha impressora ou forma de imprimir, pode baixar o nosso material no seu celular e copiar num papelzinho, entregue para esse aluno. Isso. Coloque do lado do aluno uma lata de lixo. Diga para ele, do seu lado tem uma lata de lixo e a sua missão nesse momento é saber quais desses papéis tem informações falsas. Todo que tiver informação falsa, jogue no lixo. Irmãos, ele vai estar vendado. Então ele não vai saber qual o papel que tem a informação certa. Ele só sabe definir que um é maior que o outro, alguma coisa assim, mas ele não sabe qual é. Representando, e comente com seus alunos, irmãos, esse aluno vendado está representando aquele que não tem o discernimento do Espírito, o dom de discernimento. Porque para ele toda a mensagem ali pode ser verdadeira, então ele vai ficar segurando aquilo. Ele está retendo tudo. Ele não está examinando e retendo só o que é bom. Ele está retendo tudo nas suas mãos. Olha para esse aluno, está com todos os papéis na mão, ele não sabe o que é falso para jogar fora. Aí o professor então tire as vendas desse aluno e fale, agora sim, agora você pode analisar olhando. Entregue uma Bíblia para ele e fala, você pode conferir na Bíblia, ver se está certo mesmo, faça isso. E aí ele vai analisar, olha só, diz assim, a lei do Senhor é perfeita e refrigera a alma. O testemunho do Senhor é fiel e dá sabedoria aos simples. Está lá em Salmos 19:7. O aluno vai pegar a sua Bíblia, vai conferir ver se está certo. Se está certo, ele continua segurando, retenha para si. O outro papelzinho está escrito assim, examinai tudo, retende o bem. 1 Tessalonicenses 5:21. Ele vai lá em 1 Tessalonicenses 5:21, vê se é isso mesmo, se é, ele vai reter, vai guardar para si. O próximo está falando assim, e falem 2 ou 3 profetas, e os outros aceitem sem julgar. 1 Coríntios 14:29. Ele vai analisar na Bíblia, ele vai ver que não é assim. Está diferente, porque está falando lá, falem 2 ou 3 profetas, e os outros julguem. Mas aqui no papel está falando, e os outros aceitem sem julgar. É uma distorção do versículo. Esse versículo está errado, é falso isso aqui. Ele deve pegar esse aqui e jogar no lixo. Ainda o outro papel diz, a Bíblia adverte que nos últimos tempos aparecerão falsos profetas. Adverte? Nós aprendemos na aula que a Bíblia nos adverte, sim. Então ele vai reter. A palavra de Deus nos manda julgar as profecias. Manda ou não manda? Se manda, ele vai reter. Aí o outro papelzinho diz, não devemos examinar as profecias. Não devemos. Esse papel é falso. Acabamos de aprender que devemos examinar. Então ele vai jogar. E ainda o outro, devemos amar o dinheiro acima de tudo. É isso mesmo? Devemos amar? A gente sabe que não. Deus acima de todas as coisas, então esse papel também é falso, ele vai jogar. Peça para que o aluno vá lendo, para que os outros alunos vejam também o que ele está lendo. E aí vai estar no lixo alguns e ele vai reter os que são verdadeiros. O professor pode concluir a dinâmica dizendo que nós devemos buscar incansavelmente receber de Deus o dom de discernimento de espírito e também sempre examinarmos as Escrituras, pois uma mensagem que estiver em desacordo com a palavra de Deus deve ser rejeitada, assim como os papéis que foram para o lixo. Amém, meus irmãos? Vamos para a conclusão? Na conclusão diz lá, quando as profecias são provadas, o conceito, a consideração dos dons espirituais, eles são conservados. As pessoas ainda acreditam, quando nós julgamos, quando nós estamos ali analisando, fazendo conforme Deus quer, analisar as profecias, retendo o que é bom, as pessoas acreditam que Deus ainda age, então que há dons espirituais, de verdade.
Porque deste modo a sã doutrina é preservada de qualquer influência e erros humanos. Então o que acontece ali vai ser verdadeiro, não vai ser falso. Porque em igrejas que eles aceitam tudo, não julgam as profecias, um profetiza, não cumpre, outro profetiza, não cumpre, a pessoa fala, isso aqui está tudo carnal, eu não vou mais acreditar nisso não. Mas quando nós julgamos, as profecias são corretas, nós passamos a acreditar e dar o devido valor aos dons espirituais. O Espírito Santo tem liberdade de usar os seus servos conforme a sua soberana vontade. Quando ainda nós provamos as profecias, estamos em condições de corrigir e doutrinar a pessoa que usou erradamente o dom de profecia. Vai lá com todo carinho, com toda a compreensão, diga para aquela pessoa que não é dessa forma que usa. Há um erro, né? Não está de acordo com as Escrituras. Se ela aceitar, amém, glória a Deus, ela vai ser, uma outra vez, dará lugar ao Espírito Santo para ele usar esse dom profético de modo correto. Do contrário, infelizmente, né? Ele não vai querer ser usado por Deus porque não aceitou a correção, se estava de acordo com as Escrituras. O terceiro subtópico diz, quando provamos as profecias, recebemos as bênçãos que Deus, por meio delas, quer nos dar. Olha que coisa tremenda. Devemos provar as profecias para dar ouvido a elas e crer que aquilo que Deus prometeu nas profecias virá. Então ficamos com o bom e rejeitamos o que não veio de Deus. 1 Tessalonicenses 5:21, para encerrar com chave de ouro. Examinai tudo, retende o bem. Glória a Deus. Meus irmãos, eu quero agradecer se você chegou até aqui. Não esqueça, se ainda não é 7 de setembro, saiba lá que dia 7 de setembro estaremos ao vivo no nosso canal para fazermos o sorteio dessa camiseta, de 4 camisetas. Se você quer participar desse sorteio, ainda dá tempo, vai lá na nossa página no Facebook, entra no Facebook, digita lá Texto Áudio, você vai encontrar a nossa página, nosso logotipo, e entra lá e você vai ver o que tem que fazer para participar do sorteio dessa camiseta. Tem a masculina, tem a feminina. Vamos lá, participa, nos ajuda, né, a alcançar mais e mais pessoas. Deus continue abençoando, tenha uma excelente aula e até a próxima.